Pode ser, né, que alguém, né, tenha aí um pouquinho mais de dificuldade com relação, né, à audição, e aí a transcrição ajuda a pessoa, né, todo mundo, né, fizer um pinguinho de coisa inclusiva, a gente daqui a pouco torna aí, né, todo o ambiente mais inclusivo para todo mundo, tá bom? Bom, pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Nosso objetivo aqui é, se na semana atrasada, né, a gente falou sobre, deu aquele overview sobre os processos, a gente começar a entrar um pouquinho mais adentro, né, de cada processo, que são processos que vão nortear, né, a rotina daqueles aos quais estão envolvidos, aí bom tempo dentro da aliança. Um deles é o cadastro de fornecedores, né? Então, lá na semana atrasada, a gente falou muito de forma ampla, né, como funciona o cadastro de fornecedores, a importância, algumas delimitações. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na rotina. Gente, lá na semana atrasada, a gente tinha disponibilizado aqui o local onde fica o procedimento de cadastro de fornecedores na rede e disponibilizado também o procedimento de cadastro de fornecedores. Eu vou fazer isso aqui novamente, tá? Só um instantinho. Oi, Binha, você pode Eu já providenciar só para estou colocar no chat aqui, por pegando aqui gentileza? agora, Marcelo. Já Tá vou bom, disponibilizar. obrigado. Então, gente, o procedimento, ele é uma ferramenta, né, que a gente tem aqui na coordenação supervisa, todas as nossas rotinas, principalmente aquelas que nem têm interlocução com outras áreas, que busca ajudar aí, né, seguir um roteirinho a ser feito. Bom, então, vamos fazer uma abertura sobre o cadastro de fornecedores, principalmente, né, quem está vindo de Sol do Cerrado, o razoável, né, do cadastro de fornecedores na Aliança, ele é diferente do razoável na Vale. Na Vale, qualquer empresa de qualquer lugar do mundo consegue entrar, né, através lá do portal e se cadastrar para ficar ali guardadinho, né, para algum dia ser utilizado num vendor list, né, num convite para um processo de contratação, alguma coisa nesse sentido. Na Aliança, até porque a gente não precisa de ter um, uma base gigantesca de cadastro de fornecedores, né? Então a gente até deixa o mercado, tem contatos com o mercado, mas para cadastrar um fornecedor na aliança, alguém dentro da aliança, né? Dentro da aliança, a gente entenda funcionários, né? Ou pessoas aplicadas à rotina, como terceirizados, quarteirizados, tem que fazer essa solicitação. E todas as interfaces, né, vocês já devem ter percebido aí, das áreas com as rotinas corporativas, são feitas através de uma ferramenta chamada Fluig. A ferramenta Fluig, ela é uma máscara, né, ela é uma forma agradável de se conversar com o RP da empresa, que é o RM da TOTS. Então, o Fluig é uma forma, né, mais acessível a todas, né, cuja TI preparou, organizou, disponibilizou para fazer fique mais confortável, todas as alçadas de aprovação e tudo mais. Então é lá no Fluig. Eu vou projetar aqui, que eu já queria até mostrar a telinha aqui no Fluig, tá? Só um instantinho, por favor. Eu imagino que vocês já tenham tido acesso ao Fluig, né? Caso quem tenha vai se identificar aí com as telinhas que eu vou mostrar. Caso quem não tenha, né, assim, isso que vai estar gravado, a gente vai disponibilizar, assim que precisar de acessar. A gente tem um localzinho aqui, né, que é iniciar solicitações, vai ficar aqui à esquerda da tela, então vai ficar bem intuitivo de ver, tá? Uma vez entrando lá, vocês vão, o primeiro local aqui é o cadastro, tá vendo? Cadastro de fornecedor. Aqui, gente, eu vou gerar, vou, né, ir tentando fazer aqui, vou pegar da aliança, tá? Fica só para ficar mais fácil. A gente tem algumas categorias aqui, que são se é pessoa jurídica ou se é pessoa física. Vou pôr pessoa jurídica, fica mais fácil. CNPJ do fornecedor. A gente não, né? Como eu vou cadastrar o fornecedor, eu preciso pôr um CNPJ, vou gerar aqui um CNPJ qualquer, só para ficar fácil da gente ir acompanhando, tá?
Então, a gente tem o interesse de fazer um cadastro de fornecedor, a gente começa aqui, vem nesse formularinho do Fluig, e aqui começam algumas informações preliminares. Então, por exemplo, quem que é o gestor imediato, né, da área que você atua? Vou colocar o primeiro que está aqui na frente, que é o Adilson. Aqui vocês vão sempre encontrar, né, a pessoa que está vinculada aí a vocês. Aqui, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem a oportunidade de vincular ou de replicar ele a mais de uma coligada. Por exemplo, em Sol do Cerrado, hoje a gente, né, ele está segregado em 17 coligadas. Então, caso, né, queiramos colocar, a gente apertar aqui o sim, a gente vai informar aqui ó, quais coligadas a gente quer replicar aquele fornecedor. Então, se aquele fornecedor tem a receber, né, emitir notas, futuramente notas fiscais para diferentes coligadas, então aqui vocês têm essa possibilidade, tá? Então, vou escolher aleatórios aqui, tá? Vou colocar, por exemplo, lá para São Raimundo, que é uma eólica, vou pegar qualquer uma outra aqui, uma qualquer de Sol do Cerrado. Então, quantas eu selecionar aqui, eu vou estar habilitando, vocês estarão habilitando esse fornecedor até um dia cadastrado dentro da aliança. Ixi, Marcelo, pedi aqui, eu sou do Sol do Cerrado, eu fui cadastrar aqui, ao invés de cadastrar nas 17, eu cadastrei em 16, não tem problema, depois a gente consegue replicar de forma, até fazendo um novo processo para uma adicional, tá? E lembrando que Candonga, né, Cássia, vai ser sempre a coligada 01. Exato. Coligada 1 e filial 7, né? Isso. Tá? Bom, gente, lá no procedimento que a Albinha disponibilizou, tanto o local da rede quanto o documento, aqui a gente começa a entrar de fato no que é o cadastro de fornecedores. A gente tem modalidades diferentes. Então, a gente tem transmissoras, fornecedores que são transmissoras. Não, vocês conhecem a rotina aí? Às vezes, né, a gente usa o fio, né, de tantas empresas transmissoras na transmissão de energia, que às vezes chega cobranças da aliança de 1 centavo, 3 centavos. Então, a gente utiliza isso aqui para cadastrar transmissores. Eu acho que não vai estar muito na rotina de vocês, não, tá? Mas mesmo se já vocês saibam. Comercializadoras de energia também, distribuidoras. Essa aqui, compra spot de materiais, não está disponível para vocês, tá? Essa aqui é só de suprimentos. Essa aqui, como eu abri, ela tem uma interface um pouco diferente. Entidades não comerciais. Isso aqui é utilizado porque às vezes tem que cadastrar, por exemplo, a prefeitura da cidade de tal. Não é para ter algum relacionamento dentro do RP que não seja um relacionamento comercial. Secretaria da Fazenda, Secretaria do Meio Ambiente, né, que precisa de alguma coisa aqui para estar dentro dessa rotina. Então, só para vocês saberem, se precisar de cadastrar uma entidade governamental, né, se precisar de cadastrar algo que não a aliança não venha a ter um relacionamento comercial, a gente tem aqui uma categoria para isso, tá? Mas isso tudo que eu estou falando, essas definições, estão lá no PRO também, tá bom? Quando vocês forem contratar, por exemplo, né, é necessário contratar cursos, que são rotinas vinculadas, né, à capacitação de funcionários, ao desenvolvimento, ao PDI. Tá? Aqui tem um campinho, aqui, ó, workshops, quando for participar de seminários, de eventos, tem que cadastrar um fornecedor, porque vai ter que pagar esse fornecedor. Tá? Então tem aqui também algo disponível. Alguém que a gente vai pagar com fundo fixo. Eu estive lá em Sol do Cerrado na semana passada, teve uma demandinha para pagar sobre fundo fixo. Esse fornecedor não é cadastrado na aliança. Né? Então, assim, esse aqui é uma modalidade muito facinha de cadastro de fornecedores. Eu vou gastar uma energia maior no fornecedor regular, tá? Mas antes disso, eu vou passar aqui fornecedor de SPS. Então, lembra, Bianca, que a gente esteve conversando na semana passada, possibilidade de pagar compra de serviços delegado a todas as áreas, até R$ 15.000, a gente paga por SPS. Então, cadastrar um fornecedor por SPS é muito mais simples do que cadastrar um fornecedor como regular. O fornecedor regular, gente, significa o seguinte, vou parar aqui de projetar, daqui a pouco eu volto nessa tela. O fornecedor regular é aquele fornecedor
que vai ficar mais tempo se relacionando com a aliança. Qualquer um pode pedir. Williane, você pode solicitar o cadastro de um fornecedor regular. Fábio, você pode. Eduardo, você pode. Oi, José, boa tarde, José. José, qualquer pessoa pode cadastrar, solicitar um fornecedor regular, assim como quaisquer outros, Boa tarde, tá? Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Só que o fornecedor regular, ele vai ter uma documentação maior a ser disponibilizada, exigida, né, do que outros tipos de fornecedores. Só para vocês terem uma ideia, semana atrasada, se eu não me engano, o Eduardo entrou em contato conosco aqui, estava Eduardo e a Elba estava lá em Sol do Cerrado. A gente precisava de cadastrar a VEG, né, Elba? Ou a transportadora? A VEG. É a VEG e a transportadora. A VEG é a transportadora. Então, assim, como não eram fornecedores que a gente precisava cadastrar para ter um relacionamento comercial, né, uma avaliação mais firme, a gente solicitou como ali dentro das entidades não comerciais, que seguem um fluxo todo muito mais rápido, né, sem aquele tanto de burocracia. O regular, não. O regular é um fornecedor que vai, né, exigir de quem solicita informações mais completas, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas deixa eu ir seguindo aqui. Então, uma vez selecionada a modalidade, por exemplo, no caso fornecedor regular, que é o que exige mais coisas, a aliança vai te perguntar o seguinte: tá bom, Acácia, você quer se relacionar com esse fornecedor aqui? Qual a estimativa de gasto, Acácia, que você acha que você vai ter anual com esse fornecedor? Nesse momento, a Cássia pode pensar assim, o Iliane vai pensar, puxa vida, mas eu não queria cadastrar esse fornecedor para contratar alguma coisa, mas é um fornecedor tão bom que eu queria deixar ele no banco de dados de fornecedores da aliança. Natural que isso aconteça. Lembra quando eu falei, pessoal, que o modus operandi da aliança é sempre cadastrar por demanda? Então, uma das mensagens que a aliança passa é o seguinte, aqui, só vamos cadastrar se a gente for de fato precisar dele. Se algum dia a gente for precisar dele, espera esse dia chegar. Não é proibido de cadastrar, pedir o cadastro dele agora, não. Mas não vamos encher o nosso banco de dados, né, de potenciais bons fornecedores, não. Vamos esperar a necessidade, tá? Essa é a ideia. Tanto é que hoje, quem faz a maior parte de demandas de cadastro de fornecedores na aliança é a própria área de suprimentos para rodar rotinas de contratação. Né, fornecedores regulares. As áreas pedem muito fornecedores para cursos, fornecedores de SPS. As áreas, né, por exemplo, o pessoal de relacionamentos com comunidades pede muito fornecedores que não têm entidades não comerciais, porque a gente, né, às vezes precisa de cadastrar aquela secretaria de não sei de onde, associação de não sei de quê, tá? Então aqui a ideia do fornecedor regular é que a gente vá ter um relacionamento comercial com ele. Tá? Então a gente vai colocar aqui, sei lá, vamos ter um relacionamento de 200 mil reais com ele. Vou preencher aqui, tá, gente? Sim. Aqui a justificativa, porque quem está pedindo, né, tem que justificar. Alguém vai sempre aprovar. Quem vai aprovar? Sempre o líder direto, tá, da área que está fazendo aquilo ali, quando, no mínimo, um coordenador, a partir de um coordenador. Ô, gente, o próprio Fluig traz, se eu marquei lá regular, o Fluig traz o que é necessário para seguir como a documentação para cadastro. Então, além de estar lá no PRO, o Fluig também não vai deixar vocês esquecerem o que a gente precisa de estar aqui. Então, por exemplo, o regular vai precisar do contrato social ou última alteração, o balanço patrimonial e o DRE vigente, CND dos tributos federais, CND do FGTS e o Código de Conduta dos Fornecedores da Aliança preenchido e assinado. Essa documentação, está vendo aqui? O lembrete do Fluig, que é uma documentação obrigatória. A ausência de um desses documentos aqui impossibilita a continuidade do cadastro. Poxa vida, Marcelo. Mas aqui acontece, gente, o seguinte. Tudo na vida pode acontecer, né, Bianca?
tudo. Às vezes aquele fornecedor é super, mega, hiper necessário para alguma coisa, né, Eduardo? A gente tem que ter ele cadastrado, só que o fornecedor, ele é um fornecedor 500 mil vezes maior do que a aliança. Ele não quer nem saber de entregar tal documento para a aliança, não. Ele está nem, não. Quem precisa dele é aliança. Às vezes a gente depara com isso, né, Fábio? Mas a aliança está pedindo. Pois, Marcelo, então ele é proibido. Não, gente, ali está como documentação obrigatória para seguir o fluxo normal e natural. A ausência de um daqueles documentos aqui, ali, inviabiliza no primeiro momento. Então, o Anderson, que é o colega, quem conduz hoje, né, os cadastros de fornecedores, se chegar lá para ele e não tem aquele documento, o Anderson vai retornar para quem solicitou, falando aqui é o seguinte, para seguir tem que ter esse documento. Ou então, a ausência dele aprovada por 2 diretores da aliança. Então, mediante a aprovação, pode seguir sem documento nenhum, mas alguém, né, vai ter que assumir esse risco aí. Então, esse alguém hoje, na configuração mínima, né, para seguir, são os 2 diretores da aliança. Marcelo, isso já aconteceu alguma vez na história da aliança, de não ter os 2 diretores ir lá e falar, pode seguir sem esse documento? Um monte de vezes. Um monte de vezes, né? Então, porque a necessidade de ter aquilo é tão grande, né, que quem precisa daquele fornecedor vai lá e expõe 2 diretores, é necessário por isso, aquilo, outro. A ausência dele trazia-se aquele risco. Não, os diretores são muito acessíveis, né, têm uma acessibilidade muito apurada com as coisas do negócio. Então, tá, não é que seja proibido, mas a ausência precisa dessa aprovação. Tá bom? Deixa eu voltar a projetar. Aqui, gente, né, são informações mínimas básicas, né, razão social, nome fantasia, né, que aí a gente vai tendo de acordo com o segmento aqui no sistema. Né, as informações que são municipal, pode ser isenta, pode ser que não possua, mesma coisa inscrição municipal. E o que está de asterisco vermelho, né, é obrigatório. O que não está, então, assim, todas as informações aqui a gente vai colocando. Tem algumas informações aqui que vocês vão tendo contato aí com o tempo. Então, por exemplo, risco de corrupção. Oi, Marcelo, mas como é que eu vou saber se esse fornecedor tem risco de corrupção ou não tem? Se lá as pessoas são corruptíveis ou não, se no futuro... Não, gente. Na aliança, quando a gente fala sobre risco de corrupção, a gente está falando de fornecedores de alto risco e de baixo risco. O fornecedor de baixo risco, não, mentira, vou falar do alto risco. O fornecedor de alto risco são todos aqueles fornecedores que ou são do órgão público, né? A gente precisa contratar como fornecedor a CEMIG, a Copasa. É chamado de alto risco de corrupção por ser órgão público. Ou então algum fornecedor que no execução do seu fornecimento vai se relacionar com o órgão público. Então eu contratei a empresa XPTO, só que essa empresa XPTO ela tem que protocolar alguma coisa lá na Secretaria do Meio Ambiente. Opa, relaciona com o órgão público, então a contratação ela é considerada uma contratação de alto risco. Se não for um fornecedor normal, que na execução do fornecimento ele nunca vai se relacionar com órgão público nenhum, ele é do baixo risco. Então, hoje na aliança, 99% dos fornecedores são cadastrados com baixo risco. Tá? Então, vem preenchendo aqui, não vai mudar nada, não. Tá. Aqui são informações, né, onde a gente vai colocar, porque a gente cadastra aqui também empresas que vão comprar energia da aliança, tá? Então, esses são os clientes. Então, aqui normalmente é fornecedor de material, fornecedor outros. E aqui, como eu tinha falado, né? Classificação é como fornecedor ou cliente, ou os dois. Tá? No caso, a não ser que for da área de energia, que a gente pode ter, a aliança pode ser cliente ou pode ser fornecedora, se aplica isso. O endereço, dados bancários, né? Perdão. O endereço, os dados bancários, né, a serem preenchidos, contato, e se isso estiver vinculado a alguma requisição de compra, normalmente esse aqui está com os compradores, tá? O comprador normalmente põe sempre sim, mas quando não é comprador, vocês vão sempre colocar não.
Gente, em termos de formulário, é isso. O formulário no Fluig, ele é muito intuitivo. Mas o que eu queria passar para vocês aqui não é o formulário no Fluig, mas ao mesmo tempo, Cássia, eu não posso falar do cadastro de fornecedor sem falar de onde nasce a demanda. As duas informações mais importantes são: a aliança cadastra fornecedores sob demanda. Gente, não tem problema nenhum vocês lembrarem de 530 fornecedores e pedirem eles para serem cadastrados no nosso banco de dados. Pode fazer isso à vontade. Anualmente, a gente faz um saneamento. Então, fornecedores, né, que não tiveram relação comercial nos últimos 12 meses, ou que o relacionamento comercial for abaixo de R$ 5.000, a gente limpa eles, daqui a pouco vai ser necessário cadastrar de novo. Então, o que é importante é que a gente sempre solicita, as demandas são sempre internas, e a gente sempre vai quando a gente precisa de cadastrar aquele fornecedor. Tá? Lá no procedimento de cadastro de fornecedores, vocês vão ver que há alguns tipos de avaliação, que está na rotina ainda do Anderson. O Anderson não pôde participar hoje aqui conosco. Então, o Anderson ele faz algumas avaliações. A primeira delas é a avaliação administrativa. Então, ele vai ver se a documentação mínima necessária está lá. Lembra, DRE, no caso da regular, tá? Que é a mais encorpada. As outras exigem menos coisas. Por exemplo, aquela de cursos ou de entidades não comerciais, a entidade não comercial nem anexo precisa. Estou falando do regular, que é o mais encorpado. Está tudo lá no PRO, tá? Então, o Anderson vai ver se está lá a DRE e o balanço patrimonial, se eles são do período adequado, que o PRO fala que tem que ser sempre do ano anterior. A não ser quando a gente já está até o mês de junho, aí o pessoal ainda, né, não conseguiu o daquele ano, aí pode ser do ano anterior, mas a partir de julho tem que ser do ano vigente, tá? O Anderson vai ver se está lá essa documentação, o Anderson vai ver se o código de conduta dos fornecedores está lá, assinado pelo fornecedor, está lá. Ele vai ver se está a documentação, o CND da FGTS e tal. Essa é a avaliação administrativa. Se não tiver, ele vai retornar, vai falar: ô Eliane, faltou tal coisa, manda aí de novo. Se tiver, ele passa para o próximo crivo, que é a avaliação que a gente faz, a avaliação financeira. Aí o Anderson vai olhar na rotina dele o seguinte: qual é o nível, como é que esse fornecedor está no mercado aí? Ele está devendo? Ele tem um monte de coisa aí, de protesto, esse tipo de coisa? Aí ele vai computando essas informações. Aí ele vai ver o seguinte: ó, esse fornecedor, se ele for, se algum dia a aliança contratar ele, a aliança ele vai passar a ser um dependente financeiro da aliança, porque no último ano ele faturou R$ 500 mil. A aliança tem intenção de contratar ele para ele ter um ganho anual de 400 mil, 600 mil. Olha só, é praticamente o número que ele faturou o ano passado. Ele vai ser um dependente financeiro da aliança. Gente, isso já acende um alerta. Tá? Então, ó, duas coisinhas financeiras: dívidas e dependência financeira. Com a documentação que foi disponibilizada, o Anderson vai olhar também se esse fornecedor ele tem dificuldade de liquidez no curto prazo e dificuldade de liquidez no longo prazo. O que é isso? Liquidez no curto prazo é o seguinte: se ele for pegar um contrato com a aliança, onde ele precisa de gastar muito dinheiro no curto prazo, com mobilização, contratação de gente, pode ser que mostre lá que ele não tem saúde para isso. Às vezes tem. Aí isso antes avalia. E a dificuldade de liquidez no longo prazo é o seguinte: se esse fornecedor, para atender a aliança, ele vai ter que se endividar, ele vai comprar equipamentos, vai parcelar equipamentos muitos equipamentos em muito tempo. Ele é de um ramo de escopo profissional que tem um handover muito grande de gente mandada embora, contratada. Então, pode ser que ele tenha dificuldade, com esse perfil, ele tenha dificuldade de liquidez no longo prazo. Pode ser perigoso para a aliança, ou não, às vezes ele não tem. Isso antes vai avaliar. Essas avaliações financeiras, a gente coloca num bololô de informações que gera um indicador. Esse indicador pode falar: não tem risco financeiro, tem risco financeiro médio e tem alto risco financeiro.
Tá? É uma continha lá, um jogral lá, uma matriz de avaliações. Caso ele tenha alto risco financeiro, vocês ainda não vão saber, porque a Aliança escolheu não contar, sabe? Não deixar pública essa informação. Pode ser que no futuro tenha alguma coisa que possa vir contra, né? Divulgar essa informação. Então vai chegar para a gente, aí, se for alto risco financeiro, ele vai ser reprovado e o gestor vai ser informado do motivo. Puxa vida, Marcelo, mas não precisava de cadastrar esse fornecedor, assim, ele foi reprovado financeiramente, mas por isso, por aquilo, por sei lá o quê, sei lá, é o único que tem aqui na região, ele é importantíssimo. Não é o fim da linha, não, gente. Lembra que eu falei? Todas as exceções têm que ser aprovadas lá pelos 2 diretores. Então, uma vez ele foi reprovado pela questão financeira, o seu Eduardo Bueno, né, que estiver demandando, recebeu, a equipe do Eduardo abriu, isso chegou e foi reprovado, a gente não vai contar para todo mundo, a gente vai lá para o Eduardo aqui, ó, sua equipe, a Bianca solicitou o cadastro desse fornecedor aqui, mas olha aqui, ele foi reprovado financeiramente, e nós vamos mostrar a fórmula lá para o Eduardo, os motivos, né, os riscos aos quais a aliança está exposta financeira junto a esse fornecedor. Aí o Eduardo, né, se for muita necessidade, ele vai escalonar para pegar a aprovação dos 2 diretores. Uma vez aprovado, ele vai nos trazer e a gente vai seguir fazendo essa ressalva. Tá bom? Então, ó, 2 modalidades de avaliação que a gente faz, a administrativa e a financeira. A gente faz uma terceira que a gente chama de segurança empresarial. Lá é o seguinte, a gente vai olhar algumas informações, satélites, que é, por exemplo, lá no contrato social, se o CPF de quem algum dia foi sócio daquela empresa e quem é sócio daquela empresa, não é o mesmo CPF de quem é funcionário ou dependente de funcionário da aliança. Se for, o processo também é parado no mesmo instante. Aí a gente chama o líder da área, né, que solicitou. Tá, Eduardo? Aproveitar o Eduardo Bueno tá aqui. O Eduardo Coelho não está mais não, né? O Eduardo Coelho está aqui também. Os 2 Eduardo estão aqui. Estamos aqui. Tá jóia. Então, Eduardo, já usei o Bueno de exemplo, agora o Coelho. Então, a Cássia pediu o cadastro de alguém, Eduardo, foi aprovado naturalmente, chegou o CPF do sócio, é o CPF de uma pessoa que trabalha na aliança, ou de um dependente de uma pessoa. Então, a gente vai parar o processo, vou levar você, Eduardo, e vou te contar isso. Eduardo, olha, detectamos aqui, esse aqui pode ter dano. Tá? Para que toda a cadeia aí de envolvidas saiba sobre esse risco. Então, né? Parte de compliance. Né? Isso, perfeito. Então, a gente faz esse check, tá? Sobre os CPFs, né, com funcionários e dependentes de funcionários da aliança. Outra coisa que a gente olha é se essa empresa não está com o CNPJ dela lá no que o governo federal divulga. Não tem a frequência não, tá? Divulga agora, daqui a 6 meses divulga, depois 1 mês, tá? Mas a gente fica sempre antenado lá no respectivo site, é uma lista de empresas que utilizam ou utilizaram trabalhos escravos ou análogos à escravidão. Ô, gente, se o CNPJ for o mesmo, esse aí é bomba, aqui é bomba com gosto, sabe? A bomba, assim, a aliança não quer relacionar nunca com alguém que esteja nessa lista. Outro crivo que a gente faz é o seguinte, a gente pega lá o CNPJ da empresa e verifica no portal da transparência se essa empresa tem alguma restrição. O portal da transparência, gente, é um local onde a gente consegue ver empresas que foram julgadas e consideradas, né, culpadas de crimes vinculados à corrupção, da lei de corrupção. Então, se esse CNPJ tiver lá também aí é bomba. Marcelo, e aí acaba, não posso... Lembra, toda exceção pode levar lá para os 2 diretores, mas eu acho difícil os 2 diretores querer continuar, né, com uma empresa com CNPJ, trabalho escravo, ou tenha sido julgada e condenada com anticorrupção. Mas, uma vez os 2 aprovando, a gente segue com essa ressalva, né, direcionando que só foi por causa da aprovação dos 2. Então, ó, fazemos avaliação administrativa, que é só o cheque de documentos está certinho, fazemos avaliação financeira com aquelas variáveis, lembra? Endividamento, dependência financeira, capacidade
de liquidez no curto e no longo prazo. A gente faz segurança empresarial, que é essa que a gente olha trabalho escravo, portal da transparência, vínculo com funcionários da aliança. Mediante essas três, passando nesses três crivos, o cadastro de fornecedor é aprovado. Isso para o baixo risco. Lembra que eu falei, gente? Fornecedor baixo ou alto risco? Quando o fornecedor é considerado de alto risco, ou seja, ele é uma entidade governamental ou é um fornecedor que na execução do seu fornecimento para a aliança, ele vai ter algum relacionamento com a entidade pública, tem um quarto crivo, que é a avaliação de compliance. Só de compliance. E aí, não é mais a coordenação de suprimentos que faz. A coordenação de suprimentos faz aquelas três primeiras. Essa quarta, quando é de alto risco, pula para avaliação lá da equipe de compliance. Aí tem uma norma que fala sobre isso tudo aí, que é a norma de classificação de anticorrupção de terceiros. Está lá no site da Aliança, da intranet. O operacional dessa norma, quais são, dessa avaliação que compliance faz, quais são as ferramentas, o nível do crivo, até onde eles vão com relação ao CNPJ, aos CPFs, não são, né, de conhecimento generalizado, está, né, todo ali dentro, né, da área de compliance, mas ao final de tudo, a área de compliance emite um parecer. Então, se for do alto risco e passou naqueles primeiros 3 quesitos que eu trouxe, compliance emite o parecer, recomenda ou não recomenda. Uma vez que o compliance faz isso, volta para minha aprovação. Eu sou sempre o último aprovador. Vocês viram que compliance não reprova? Ele recomenda ou não recomenda? Ou vocês acham que eu vou aprovar quando é não recomendado por compliance? Sem chance, né, gente? Mas a gente leva a informação. Então, fazer de conta, Eduardo Bueno, você pediu, é do alto risco, passou pelas 3 avaliações do baixo risco, e a quarta, de compliance. O compliance emitiu o parecer falando não recomenda, e dá o motivo da não recomendação. Eu levo até você, Eduardo. Eduardo, olha aqui, em função do parecer de compliance, a não recomendação. Você quer seguir mesmo com a não recomendação? Pega a aprovação lá dos 2 diretores. E sem aprovação dos 2 diretores, né? Uma não recomendação de compliance implica em reprovação. Tá? Bom, então, gente, para todos os cadastros fornecedores, tem aquelas 3 avaliações: administrativa, financeira e segurança empresarial. Para todos. Quando é do baixo risco, não tem relacionamento com o órgão público, acabou. Uma vez aprovado, acabou. Quando é do alto risco, tem a quarta, que é a de compliance, que recomenda ou não recomenda. Uma vez recomendado, ou não recomendado, os 2 diretores tenham dado de acordo, mas, né, o fornecedor está cadastrado no banco de fornecedores da aliança. Bom, anualmente a gente faz um saneamento da base. Então a gente olha, normalmente, lá para o mês de, antes era no mês de fevereiro e tal, mas a gente não fecha o mês certinho não, agora está em torno do mês de setembro, nós olhamos toda a base para dar uma limpa lá. Então todos os fornecedores que estão lá e não tiveram relacionamento comercial com a aliança, a gente exclui. Todo fornecedor que está lá, que teve um relacionamento comercial abaixo de 50 mil, a gente inativa. Mas a gente avisa antes, tá? A gente avisa antes porque, né, só para todo mundo saber. Às vezes a gente vai falar com o Eduardo Coelho, e o Eduardo fala, Marcelo, nossa, não vou me inativar esse não, eu sei que não teve, tal, mas eu preciso... Não tem problema não, a gente mantém, tá? Mas a gente faz de uma forma rotineira aí, porque senão, gente, a base de fornecedores fica um negócio horroroso, que ninguém dá conta, tantas sujeiras, tanto fornecedor que está lá que não faz mais sentido de estar. Nossa, ô Eliane, eu falei, hein, Eliane? Conversei até que agora, hein, Acácia? Alguma dúvida, Shirley? Bianca? Fábio? Um monte, eu sei que tem um monte. Mas mais ou menos pelo que a gente até agora está. A gente conseguiu simular com a Eli. Você está em funil, né, Marcelo? Tô.
A gente conseguiu simular algumas dessas questões aí de suprimentos com a Elis na semana passada, que a gente esteve aí, né? Mas qualquer dúvida também a gente vai chamando vocês aí quando a gente precisar fazer algum cadastro. Sim. Gente, igual eu falei, Bianca, aquele dia que a Catiane apresentou a requisição de compras, não há expectativa nenhuma de, ao ler o procedimento ou assistir o que a gente está falando, todo mundo já saia fazendo tudo de forma adequada, correta e sabendo tudo. Expectativa zero com relação a isso daí. Vamos atentar à realidade. A gente sabe que vocês vão aprender com o dia a dia das coisas. Mas eu queria, principalmente, o pessoal do Salto Cerrado, Eduardo, Liliane, todos estão aqui, demonstrar que as ferramentas são muito acessíveis e práticas. Vocês estão muito mais próximos da resolução das coisas a partir de agora. Hoje, né, o responsável aí pela condução é o Anderson. O Anderson não conseguiu estar aqui hoje, mas não tem problema não, o Anderson está sempre de muito fácil acesso. Vocês acham ele pelo Teams. Então fique à vontade, né, para ter dúvida, para perguntar, para discordar. E é muito natural também, ó, Cássia, às vezes você vai ver, puxa vida, Marcela, a gente tinha uma rotina aqui que a gente fazia tal coisa e funcionava. Traz isso para a gente. O processo, todos os processos da aliança, pelo menos da coordenação de suprimentos, né, que estão otimizados hoje, eles estão diferentes do que era um ano atrás, né, Elba? Que era diferente do que estava 2 anos atrás, porque a gente gosta muito de incrementar, de melhorar para deixar mais rápido, sabe, mais positivo e que faça sentido, você entendeu, José? Tá, gente? Então, o Anderson é o ponto focal, cadastro de fornecedores hoje da Aliança, mas fiquem à vontade também de acessar a Elba, que está aqui conosco, o Fabrício Ferreira Lima, que está aqui conosco, ele não abriu a câmera dele, mas vocês vão ver como que ele é muito bem apessoado. Abre, Fabrício, por gentileza. A mim também, e toda a equipe da coordenação de suprimentos. O Fabrício e a Elba, eles estão, né, participando de todas as reuniões, porque eles fazem parte do coração da nossa sala de guerra, que é o que a gente preparou para receber dúvida, para receber qualquer coisa, para fazer a coisa acontecer, né, Elba? Para a coisa não parar e vocês não ficarem sem saber. Né, a gente tem recebido até dúvidas de coisas, né, Elba, que não tem nada a ver com a rotina de suprimento, mas a gente vai pegar e vai direcionar. Isso aí, as coisas que a gente não sabe, pelo menos a gente sabe quem sabe, né, Elba? A gente aciona lá para, ô, fulano, a Bianca está precisando de você, ó, o Zé Antônio está precisando de ajuda. Então, gente, eu acho que né, o material, o racional que a gente tinha para trazer está fundamentado sobre as coisas às quais eu já trouxe. Há um procedimento, qual é o ideal da rotina de cadastro de fornecedores, ela está próxima ali de vocês, e aí agora a gente fazendo a coisa acontecer. Por enquanto, gente, aproveita aí, alguma dúvida? Ô, Bianca, eu tô achando, hoje a Bianca não está perguntando, hein, Eduardo? A Bianca já perguntou mais das outras vezes, eu acho que ela está dominando mais a rotina aí de cadastro de fornecedores mesmo. O Fábio, Ainda a Cássia, não sei uma solicitação, mas em breve. a joia. E aí, Bianca, fica à vontade, tá? Anderson, eu, a Elba, Fabrício, tá bom? Todo mundo, você já conheceu a Elba, não foi? Vocês conheceram, né, Bianca, que você teve lá em São O primeiro eu vi foi pela Elba, né? Passa para gente as primeiras informações. Isso. Fiquem à vontade. Ok, gente? Ok. Ok, Marcelo. Obrigada, Tá bom. Marcelo. Nada, esse aqui tá gravado, né? A gente vai salvar aqui o link, né, Elba? Transformar esse link em um link do YouTube, porque o link ficar só pelo Teams, ele expira, né, Elba? Depois de 30, 60 dias, 90 dias. Então a gente vai deixar ele, salvar ele no YouTube e vamos disponibilizar para todo mundo, né, para vocês. Precisar de acessar novamente. Tá, Marcelo? Tá bom, fica à vontade, Albinha. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.